Bom dia! Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa roda de meditação, de expansão de consciência, nossa roda de cura. E vamos entrando, cada um ocupando o seu lugar nessa linda roda, cada um ocupando o seu lugar na vida, cada um ocupando o seu lugar no mundo. Qual é o seu lugar? E você que já está aqui, já clique no coraçãozinho, faça o coração subir, já clique no aviãozinho, convidem as pessoas. Quem sabe você faz a diferença na vida de alguém, convidando para estar aqui. Bom dia! Que bom dia mais lindo! E como vocês chegam aqui hoje, nessa segunda-feira, aqui um sol lindo, um céu lindo em São Paulo, friozinho, mas um céu lindo. E como você chega aqui hoje, nessa roda, iniciando mais uma semana? Qual é a sensação? Se você não fez o seu check-in, feche os seus olhos, se pergunte qual é a sensação, qual é o sentimento e coloquem aqui. Aí nublado, nossa, aqui tá lindo, 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 lindo. Coloquem aí qual é a sensação, qual é o sentimento. Lembrando que sensação é o corpo, sentimento é o coração. Determinada, animada, chega muito bem é muito genérico, precisa se aprofundar mais porque o bem, apreensiva, ansiosa, revigorada. Tivemos um lindo encontro sábado, presencial aqui em São Paulo, um frio, quase uma garoa, mas as firmes e fortes ali, chegamos ali, fizemos a nossa prática de yoga, que foi sensacional, com a Cami. Eu falei para vocês que ela também é muito amorosa e é o que eu escutei de vocês, né? Quem fez falou que é coerente o que ela fala, né? E como ela se posiciona. Então, muito bom, muito bom. É o que eu falo, né? Quando eu convido alguém, é porque faz muito sentido pra mim. Eu não convido por convidar, é que eu sinto no meu coração que vai, né, ajudar e tá na mesma frequência que eu. Nossa, que saudades! Achei que você ia pro parque. Muitas saudades, muitas saudades. Enfim, foi maravilhoso, né? Teve a prática de yoga, depois nós fizemos a meditação da flor de lótus, que eu acho que é uma das meditações mais poderosas que tem. Uma das meditações mais poderosas que tem. Então, foi muito lindo. E depois o nosso café, com abraço, olhando no olho, muito bom. Então, muitas pessoas chegam aqui animadas, outras confiantes, outras um pouco mais ansiosas, tá tudo bem, né? Tá tudo certo se não conseguiu, mas a gente precisa marcar nosso café. Eu vou ler aqui Marco Aurélio Meditações pra gente trazer a nossa reflexão aqui. Onde está algo melhor? De fato, se achas alguma coisa na vida humana melhor que justiça, verdade, autocontrole, coragem, em suma, algo melhor que a suficiência de tua mente, que te mantém agindo de acordo com as exigências da verdade, razão e aceitando o que o destino te dá fora do teu poder de escolha. Eu te digo, se podes ver alguma coisa melhor que isso, entrega-te a ela de corpo e alma e tira pleno proveito desse bem maior que encontraste. Marco Aurélio Meditações.
Todos nós perseguimos aquilo que pensamos ser importante. Em algum momento acreditamos que o dinheiro seria a resposta, que o sucesso era o prêmio mais elevado, que o amor infinito de uma linda pessoa iria finalmente nos aquecer por dentro. O que descobrimos quando realmente alcançamos esses objetos sagrados? Não que eles sejam vazios ou sem sentido. Somente aqueles que nunca os tiveram pensam isso. Mas o que descobrimos é que eles não são suficientes. Dinheiro muitas vezes cria problemas. A escalada de uma montanha expõe um outro pico mais alto. Nunca há amor suficiente. Há algo melhor lá fora. A verdadeira virtude, ela é sua recompensa. A virtude é o único bem que revela ser mais do que esperamos e algo que não podemos ter em graus. Simplesmente a temos ou não temos. É por isso que a virtude, feita como a de justiça, honestidade, disciplina e coragem, é a única coisa pela qual vale a pena nos esforçarmos. E aí a pergunta é, né, o quanto a gente busca ter, ser, enfim, essas virtudes. A filosofia fala muito sobre virtudes, muito. E onde estão as nossas virtudes? Onde estão as nossas virtudes? Essa é a pergunta. E a virtude é interna, ou se tem ou se não tem. Não tem. Ah, tem um pouquinho. Não. Tenho ou não tenho. E quais são as virtudes que você tem aí? E as outras coisas, né, como o dinheiro, o sucesso, o amor de alguém, isso também é importante, não é totalmente vazio, como diz o texto. Mas o que mais importa aí são as nossas virtudes. E é interessante que eu sempre falo para meus pacientes individuais, de uma virtude se tornar um defeito, é também a dose, eu acredito. Quando a gente exagera, né, em uma das virtudes, só pense, né, só reflita se ela está realmente algo positivo ou ela se torna algo limitante. Então é uma grande reflexão. E quais são as virtudes aí? Quais são as virtudes aí? Cada um vai reconhecer a sua virtude. Bom dia. Então é isso. E como vocês estão? Quais são as virtudes que você reconhece em você? Quais são as virtudes? Lembrando, né, que o caminho do meio e o equilíbrio, é sempre o que a gente precisa buscar. Sempre. Né? Sempre não dá para estar nem de um lado nem do outro. Qual é o caminho do meio? Qual é o caminho do meio? Qual é o seu caminho do meio? Empatia. A empatia, se você não sabe dosar a empatia, você entra num sofrimento profundo. Falamos muito sobre empatia, compaixão no retiro que eu fiz, que eu fiquei 7 dias retirada das qualidades do coração. O quanto a empatia, se não ter consciência da empatia, da sua empatia, o quanto ela pode te levar para um buraco junto com a pessoa, quando a gente é empático.
Então é a busca pelo equilíbrio sempre, 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 sempre. E a meditação nos traz esse equilíbrio. A meditação nos coloca nesse lugar de virtudes, de coerência. A meditação nos leva, o autoconhecimento nos leva a esse lugar. No sábado mesmo a gente estava falando sobre autoconhecimento, o quanto muitas vezes dói, né? O quanto muitas vezes dói o autoconhecimento, mas é importante olhar para ele, é olhar para a gente, se conhecer, para nos entendermos. Então, é isso. Vamos meditar. Hoje a meditação é a oração do Ho'oponopono. E antes da meditação, quero fazer 2 convites. O primeiro convite é que hoje nós temos o processo terapêutico integral com Reiki, alinhamento dos chakras e ativação da Kundalini. Eu falo que é a cereja do bolo das terapias, do autoconhecimento, porque atua, age no nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual e energético. Então age em todos os nossos corpos, age no nosso ser por inteiro, por isso que chama processo terapêutico integral. E também para o nosso retiro, tem poucas vagas, pouquíssimas vagas. Quem não fez ainda a inscrição, não reservou a sua vaga no retiro de 18 a 20, faça a sua inscrição, venha, se dê de presente, você merece, né? Você merece esse presente de pausar, de se reconectar. Nós teremos vivências da psicologia transpessoal, nós teremos um ritual do cacau que eu participei e trouxe os benefícios do ritual do cacau, onde a gente abre o nosso cardíaco, né? Teremos convidados especiais, teremos Kirtan, que é uma roda com mantras de cura. Então teremos muita coisa boa. E se vocês não estiverem lá, de nada adianta, né? Toda essa programação linda, se vocês não estiverem de coração, de alma, vivendo, né, o retiro. Então é algo muito especial que é um divisor de águas mesmo. Muito bem, um dia aí de agosto, uma segunda-feira à noite, estarei em São José dos Campos também, numa roda de meditação. Numa roda de meditação. Vai ser lindo também. Depois eu falo aqui o dia e o horário. O dia e o horário. Então vamos lá? Então são esses os convites. A roda de meditação é gratuita também em São José. Se eu não me engano, será dia 10 de agosto, 19h30. Só preciso saber, são vagas limitadas. Só preciso saber o lugar, o endereço para passar para vocês. Então vamos lá? Vamos meditar. Serão convites, sempre convites. Se fizer sentido para você, você aceita o convite e embarca nessa jornada comigo. E meu primeiro convite é que você se sente de uma forma bem confortável, coluna ereta, mas de um lugar bem confortável. Gentilmente feche os seus olhos. E você fecha os seus olhos físicos. Você fecha os seus olhos externos. E você abre seus olhos internos, abre seus olhos da alma, você abre o seu coração, você abre o seu coração para ir ao encontro da sua essência.
você abre o seu coração para ir ao encontro do seu verdadeiro eu. E você é uma centelha divina, você é o amor incondicional. E de coração aberto eu convido você a respirar. Uma respiração consciente, uma respiração profunda, devagar, amorosa, que você tenha prazer em respirar. Você inspira bem profundamente pelo nariz, contando até 3. Faz uma pequena pausa com ar nos seus pulmões. E exala completamente pelo nariz, contando até 6. Inspira, prende o ar e solta. Inspira, leva o amor, a paz, a gratidão, as virtudes para todas as células do seu corpo. E ao exalar, solte todo o ar. Solte as preocupações, os medos, as mágoas, o desequilíbrio, tudo que não te serve nesse momento. E continue respirando de uma forma bem profunda e amorosa. E eu convido nesse momento você a abrir uma escuta amorosa para a oração original do Ho'oponopono. Que as palavras desta oração possam entrar pelos seus ouvidos, tocar o seu coração, a sua alma, e limpar memórias, crenças que te limitam. E a oração diz assim: Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez, durante o meu dia, as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes, por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada de minha vida presente.
Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes em alguma vida passada. Ainda que seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, por esse instante, em todo o tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente, por esse espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável, pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, por tudo que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor. Divindade, limpe em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso: minhas memórias, eu te amo. Estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Neste momento afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo. Reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. E vamos começar o Ho'oponopono. Para quem tem o Japamala, pegue o Japamala. Para quem não tem, é só repetir comigo as 4 frases. E você pode trazer a sua intenção de limpar, a sua intenção para sair do sofrimento, do desconforto ou deixar livre. E você diz: eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata.
Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. E você inspira bem profundamente pelo nariz, sentindo o amor, a compaixão, a harmonia, a alegria, a vida nascendo em seu coração, envolvendo todo o seu ser, e que você possa ser um canal de amor, de compaixão, de harmonia, de alegria, de vida por onde você passar. E mais uma vez você inspira e na exalação você pode abrir um sorriso, abrir os seus olhos e voltar para o aqui e agora. Voltar para o momento presente. Bom, sempre é muito bom estar aqui com vocês. Muito bem, eu vou abrir uma página desse livro. É o livro de Aldravias, de Felicidade, que a Andréa e o Fernando escreveram. Tem o do Ho'oponopono e tem esse de Felicidade. Vamos ver qual é a Aldravia que vai sair aqui. Conhece si mesmo, liberta, felicidade e verdade. Conhece si mesmo, liberta, felicidade e verdade. E ao contrário também fica linda a Aldravia. Verdade, felicidade, liberta mesmo, se conhece. Verdade, felicidade, liberta mesmo, se conhece. E é isso aí. Gratidão a todos vocês, que vocês tenham um lindo dia, repleto de amor, de compaixão, de alegria, de vida, e que você possa ser esse canal por onde você passar. Uma linda semana e até amanhã às 7 horas da manhã. Gratidão, um beijo no coração.